Pronto, vai gravar. Então, bem-vindo ao Hive Training de hoje. O tema é como usar o pensamento negativo para alcançar seus objetivos. E, para tanto, vamos entender como funciona a neurobiologia, ou seja, o funcionamento do nosso cérebro de forma correspondente com esse assunto. É, Como todos aqui já é para saber, ou já sabem, o nosso cérebro tem como objetivo garantir nossa sobrevivência e a perpetuação da espécie, não é isso? E para isso, ele nos aproxima de tudo aquilo que é necessário, todo aquilo que é comportamento que entende como necessário a nossa sobrevivência e nos distancia de tudo aquilo que de fato ameaça a nossa sobrevivência. E aí, por exemplo, quando a gente vê uma ameaça, o que é que acontece? uma, um tigre, lá nos nossos ancestrais, o cérebro jogava um cortisol em um nível adequado à situação, que é o hormônio do estresse, para gerar um comportamento de protetivo, não é verdade? E aí a gente ia lutar ou fugir desse tigre. Da mesma forma, quando a gente sentia fome, quando o cérebro identificava fome, falta de nutrientes, o que é que ele fazia? Jogava o cortisol no organismo para gerar um comportamento da gente ir atrás da fome. Igual, o que é que isso tem a ver com pensamento positivo, pensamento negativo? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Numa floresta muito perigosa, quem é que vocês acham que tinha mais chance de chegar no final e de alcançar o objetivo de alcance de encontrar a carne, a caça, a comida? Era aquele que pensava muito positivo e aí disse, vai dar tudo certo, ou é aquele que, rapaz, eu não vou não, porque senão vai dar tudo errado. Vai um tigre, vai me pegar, vai morrer, e assim eu não vou chegar lá. Então eu vou ficar aqui. E tinha outro que dizia, rapaz, eu posso alcançar, eu posso chegar lá, mas tem um perigo muito grande. Então é melhor que eu tenha cuidado. Quem é que vocês acham que chegava lá no final? Bora, pessoal, respondam. Vou dizer de novo. Aquele que pensava muito positivo, aquele que pensava muito negativo, ou aquele que pensava positivo, mas ao mesmo tempo pensava negativo. O terceiro. Tá entendendo? Então, quando a gente começa a acreditar que pensamento ou apenas o pensamento positivo, ele é o melhor caminho para alcançar nossos objetivos, estamos pensando errado, comprovadamente. Por quê? Porque é exatamente o medo de dar errado, o medo do fracasso, o medo dos possíveis obstáculos que gera na gente a neuroquímica, os neurotransmissores suficientes para a gente ir à frente, mas também estar atento aos perigos, aos obstáculos, às dificuldades. E é exatamente esse termo, anotem esse termo, contraste mental, é o contraste mental que garante que nós tenhamos maior chance de alcançar todo e qualquer objetivo. Então, para isso, você já começa a entender que é preciso ter um equilíbrio entre o pensamento positivo, pode dar certo? Pode, mas também o pensamento negativo. E aí vamos lá. N estudos comprovam isso de formas diferentes. Por exemplo, fizeram uns estudos com pessoas, disseram assim: olha, vamos vibrar no pensamento positivo. A partir de hoje, você vai fazer aquela autoafirmação, né, que chama-se de afirmação positiva. Eu vou conseguir o melhor emprego, eu vou conseguir o melhor emprego, eu vou conseguir o melhor emprego. E aquelas pessoas ficavam ali na mente que elas iam conseguir o melhor emprego. O que é que aconteceu com essas pessoas? A maioria delas esqueciam até de colocar o currículo. Elas ficavam tão positivas que ia dar tudo certo que elas não agiam. E elas esqueciam de colocar o currículo e só algumas delas conseguiram arrumar um bom emprego. Já aquelas pessoas que no teste foram submetidas a será que eu consigo um bom emprego? Os caras fazer assim, ó, só inverter a ordem da frase. E vai dizer assim, eu irei conseguir, fizeram eles pensar, irei eu conseguir um bom emprego? Essas pessoas tiveram um índice de sucesso na busca por um emprego muito maior. Porque quando você leva o cérebro para o contraste mental, vai a dopamina motivacional, vai o cortisol da luta, da atenção, do cuidado necessário,
e aí você começa a agir adequadamente. E assim fizeram testes com pessoas que elas eram colocadas para pensar na saúde, no futuro, de forma muito positiva. Quando eu tiver aqui uns anos, eu vou estar com a saúde muito boa, vai estar tudo certo. E aí fizeram com outras pessoas que disseram, será que eu vou envelhecer com saúde? Adivinha quem é que teve mais sucesso? Foram as pessoas que pensaram que ia dar tudo certo, ou aquelas que acreditavam, ao mesmo tempo desacreditavam e chegavam no equilíbrio da dúvida. Chegaram com mais saúde na idade mais à frente, as pessoas que tiveram dúvidas, porque no medo de não chegar com sucesso, de não chegar numa certa idade com saúde, essas pessoas se cuidaram mais. E aí assim fizeram o teste também com as pessoas que queriam bons relacionamentos. Eu vou me casar com uma mulher bonita, bacana e tal, e igualmente com homens. E também as pessoas que pensaram positivo demais foram as que mais fracassaram nos relacionamentos. As outras se cuidavam, cuidavam da aparência, cuidavam da vitalidade, da energia, investia realmente nas pessoas, numa boa comunicação, em ser gente boa, e aí, por isso, elas conseguiam melhores relacionamentos. E assim é, pessoal. Então, comecem a entender que o pensamento positivo, sem o equilíbrio do pensamento negativo, ele é negativo. Ele traz consequências indesejadas. Ele traz, num primeiro momento, inclusive, a ideia de que, de alívio, de conforto, de relaxamento. E é exatamente esse relaxamento que faz você não agir. Então, esse bem-estar inicial, ele causa consequentemente, um mal-estar futuro. Então, todos e qualquer objetivos que vocês tiverem desde já, seja na saúde, seja financeiro, seja profissional, seja social, seja sei lá onde, comecem a enxergar. Eu consigo? Talvez. E por que eu não conseguiria? Por conta disso. E aí, a partir de agora, a gente começa a entrar numa ferramenta que eu vou ensinar para vocês hoje, que é uma ferramenta chamada Drop. Anotem aí, DROP. Para qualquer objetivo na vida, a gente vai usar essa ferramenta Drop, ok? Enquanto vocês vão anotando aí, eu quero trazer uma reflexão de quantas pessoas hoje estão frustradas por essa toxicidade de pensamento positivo, pense positivo, pense positivo. Quantas pessoas estão se dando mal em áreas da vida por conta disso? Né? E aí tem hoje uma frase aí que vem rondando, feito por pessoas de influência, mas que não tem o conhecimento científico e que também tem frustrado muitas pessoas, que é pense grande. Pense grande, pense grande, pensar grande dá o mesmo trabalho de pensar pequeno. Pensar grande, inclusive, dá menos trabalho. E é exatamente por dar esse menos trabalho que quanto mais distante está seu sonho, menos fisiologicamente você é preparado para agir. Então, você quer pensar, pense gradativo. Sempre olhe o que você já alcançou e qual é o próximo passo. Numa empresa, vamos lá que eu estou no nível de gerente. Qual é o próximo passo? Ser diretor? Então eu quero superar o gerente e virar diretor. Se eu tenho um carro popular, qual é o meu próximo passo? Qual que está mais próximo do meu alcance? É um carro superior ao popular. Se é financeiro, se hoje eu ganho 1.000, eu quero ganhar mais do que 1.000. Se eu ganho 10.000, eu quero ganhar mais do que 10.000. São essas pessoas que mais alcançaram seus objetivos na vida. Por exemplo, pergunta a Silvio Santos, quando ele era camelô, se lá ele ficava sonhando um dia ter a SBT no tamanho que ela é hoje e ele ser o dono disso. Não, ele pensava só em sair de ser camelô. E aí, cada vez que ele dava um passo, ele sentia-se mais motivado, mais capaz e fisiologicamente preparado para isso. Ok? Então, agora vamos falar sobre o Drop. O que é o Drop? Drop é uma ferramenta, DROP, que o D significa desejo. Qual é o seu desejo? Eu já até falei sobre isso, né? Sonhos, objetivos e metas. Então, meu desejo, por exemplo, pode ser emagrecer 5 quilos. Isso é um desejo, né? Meu desejo é alcançar um título X na empresa que eu trabalho. Meu desejo é melhorar das minhas taxas. Sei lá. E aí, por que eu quero isso? Por que eu quero alcançar o título? Aí vem o R, o resultado. Por que eu quero emagrecer 2,5 quilos, 5 quilos, 10 quilos? Porque eu quero sentir mais autoestima,
porque eu quero ter saúde, eu quero ter disposição para trabalhar, eu quero ter produtividade, eu quero alcançar o patamar X na minha empresa, porque aquilo é importante para mim, para meu auto-reconhecimento, para minha afirmação. Eu sei que quando eu alcançar aquele patamar na empresa, eu tenho ajudado muitas pessoas a alcançar seus objetivos, como cliente, como colega de trabalho, etc. Então, vem o desejo, mas sempre anote o resultado. E a gente já faz isso aí, é mais ou menos já algo que a gente já viu em outras lives, né? Só que aí que agora vem o segredo, pessoal. O desejo e o resultado, sem pensar no obstáculo, vai fazer que você não se prepare o suficiente. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 5 quilos para me sentir bem, para ter melhor autoestima. Qual é o obstáculo? Por exemplo, toda vez que eu estou voltando do trabalho, tem aquela bendita padaria, doceria, ou sorveteria, que eu paro e acabo me sabotando comendo ou um sorvete, ou uma torta gostosa, ou seja lá o que for. No meu trabalho, eu tenho toda a vida, na hora de fazer contatos com clientes, com não sei o que, eu acabo procrastinando. Ou então, toda vez que eu vou ler, eu acabo fazendo tal coisa. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Aí vem o P, é o plano. Eu listo o desejo, listo o resultado, listo todos os obstáculos e agora eu tenho um plano para evitar que eu pare naquela padaria ou para evitar comer aquele pão que todo dia tem na minha casa. O que é que eu posso fazer? Eu não vou pela rua da padaria, da sorveteria. Ou vou dar um exemplo: esses dias eu fui comprar uma roupa e comprei num dia, fiquei de voltar no outro dia para olhar a cor da calça que eu achava parecida com a minha, e eu não queria mais gastar dinheiro, nem podia. Qual foi meu plano? Eu fui olhar no segundo dia a calça, já tinha pago, eu já tinha imaginado no dia anterior, eu vou pagar porque eu não vou correr o risco de amanhã comprar mais coisas. Aí no outro dia eu fui sem minha carteira, deixei literalmente minha carteira em casa, do cartão que eu uso. Então, esse foi meu plano. Para quê? Porque eu não queria gastar mais dinheiro. Então, quando você tem um plano, que isso chama-se um plano para um momento crucial, aquele momento que ou você acerta ou você erra. Então, você visualiza isso e tem, eu não vou lembrar o número percentual agora, mas tem aí um número muito alto de diferença de pessoas que têm sucesso em evitar o obstáculo quando elas literalmente já criaram um plano. É mais ou menos assim, ó, 85% das pessoas que têm um plano, elas têm sucesso na hora que ela precisa colocar o plano em estratégia, né? E livrar-se do obstáculo. Quem não tem plano é 5, 10% dessas pessoas só que conseguem se livrar do obstáculo. Então, finalizando, precisamos ter pensamento positivo? Sim, porque se eu também não acreditar que eu posso conseguir, o meu cérebro não faz a gente ter esforço, não gera a dopamina motivacional de eu ter uma ação. Por que eu vou gastar energia daquilo que eu não alcanço? Então, ele faz você poupar energia. Mas eu preciso também duvidar, não é desacreditar, é duvidar. Na hora que eu duvido, o cérebro traz toda uma reflexão de obstáculos, ele muda sua fisiologia para o perigo, aumentando sua atenção, seu reflexo, enfim, toda a situação necessária para você ir atrás do seu objetivo e superar os obstáculos. Então, pensar positivo, pensar negativo, dá um negócio chamado contraste mental, e aí, para você colocar isso em prática, vamos para a ferramenta DROP, que é desejo, resultado, quais obstáculos, é óbvio que para um desejo e resultado, muitas vezes tem mais de um obstáculo, e para cada obstáculo você elabora um plano, ok? Então, por hoje, era isso. Espero mais uma vez ter contribuído com vocês, como eu tenho como objetivo um breve conhecimento, é ali 15, 20 minutos, que parece bobo, mas que pode trazer diferença para tudo na nossa vida. Então, já convido para a live de amanhã, tem uma novidade. Hoje eu até anotei qual é o tema da live de amanhã, já para divulgar hoje. Desmotivação no trabalho e os principais motivos e como lidar com essa desmotivação. É muito legal, porque tem muita gente hoje frustrada e sem engajamento nos trabalhos, e tem a ver com isso. Ok? Então, por hoje é só. Dúvidas? E eu vou deixar os agradecimentos e o restante para o final. Vamos lá.
Daiane, travou, voltou. Está gravando, eu vou colocar o link mais tarde no grupo. Pessoal, dê o print, vamos tirar selfie, vamos postar. E aí, ó, quem postar no Instagram, posta, me marca lá. Vamos divulgar o trabalho para alcançar mais pessoas, para ajudar a desenvolver também meu trabalho aí. Perguntas, não esqueça de gravar. Vamos lá. Adorei a ferramenta Drop. Excesso desse otimismo pode ser frustrante. Exatamente, Sérgio. Tem não só frustrante, como trazer resultados inesperados e indesejados, né? Vamos lá, mais pessoas. Vamos, gente, conversa. Eu gosto quando vocês conversam. Quem consegue abrir. Tá sem poder abrir o microfone? Tá permitindo, sim. Ah, joia, porque eu não entendo isso, não. Então é isso. E aí, pessoal, vamos colocar o desafio em prática. Todo dia eu estou ali postando coisas para motivar vocês. Vamos postar. Estou fazendo agora uma coisa muito bacana, que é pela manhã eu estou, além da minha claridade que eu já recebo naturalmente, eu estou descendo com minha tia, que tem 83 anos, já está quase cadeirante. E aí eu estou descendo ela, estou descendo a minha mãe para pegar ali meia horinha de claridade, conexão com a natureza. E, enfim, estamos ali colocando em prática tudo aquilo que tem lá no desafio todos os dias. Então, show Ô, de bola. Glauber, Oi, posso falar? pode, deve. Esse excesso de positividade, né, que nós estamos vivendo nesse mundo contemporâneo, ele está levando muita gente a se desencantar com o que faz. Porque, ao invés de ter o equilíbrio, mostra muito só o sucesso, só como chegar lá em cima. E aí, muita gente desiste no meio do caminho. E eu falo muito sobre isso com os meus e às vezes não entendem. Eu digo, isso não é 100% bom. O equilíbrio é melhor. Você falando, eu Já se reconhecendo, né? remeti ao meu núcleo. Existe aí literalmente uma toxicidade nisso aí, né? Uma propagação, uma corrente de um positivismo, de uma positividade tóxica, e que é bonito, né? Aos olhos das pessoas é muito bonito, aos ouvidos é muito bonito. Quando eu acredito que vai dar tudo certo, naturalmente, a mim vem até a serotonina, o hormônio do bem-estar, mas é aí que mora o perigo. Somos seres que naturalmente fomos criados desenvolvidos com o viés da negatividade mais do que da positividade. Por quê? Porque podíamos fracassar em algo positivo, tipo, se eu não sair para comer hoje, para achar uma caça, encontrar uma cenoura, uma maçã, eu não vou morrer. E como o cérebro tem como objetivo principal garantir a sobrevivência, se eu não fosse um ser pessimista no sentido de vai ter um tigre, pode até não ter, mas deve ter, essas pessoas iam morrer facilmente. Então, só sobreviveu aquelas pessoas que tinham, de fato, esse pé atrás nas coisas. E por isso, hoje, tudo, naturalmente, a gente tende a pensar logo no negativo, né? Mas também, vir nessa corrente de inverter completamente, tem gerado aí muitos problemas. Tem gerado tantos problemas que uma delas é inoculação ao estresse. As pessoas não estão tendo inoculação ao estresse. Em outras palavras, elas não estão ficando calejadas com os problemas. Por quê? Porque elas ou pensam positivo demais, ou elas são muito blindadas, inclusive desde a infância, hoje, pelos pais, pelas situações, elas evitam passar por situações de perigo por conta dessa positividade. E aí o que acontece? Não se caleja. E é comprovado que quando a gente passa por pequenas exposições de estresse, a curto prazo, né? Não é um estresse alto ali todos os dias, porque isso aí gera estresse crônico, tema de ontem. Mas quando passamos por pequenos estresses, nos calejamos.
aprendemos a lidar com a situação, o nosso cérebro já começou a criar alternativas para a gente enfrentar aquela situação. A história do contraste mental. E aí a gente precisa sempre estar nos expondo a esse lado negativo também das coisas, as situações estressantes. Por exemplo, pessoa que tem medo de falar em público, se expõe um pouquinho, fala para uma, fala para duas. Né? Pessoas que têm medo de andar na rua, de pegar um ônibus, ela precisa ter uma ação, ela precisa ter medo de cair, quebrar a cara em algo, porque senão ela nunca vai encontrar esse equilíbrio. E aí nem podemos ser negativos demais, porque também, por outro lado, tem gente aí sofrendo depressivamente por só enxergar o lado negativo. E a próxima semana eu vou marcar um tema que é como lidar com os pensamentos negativos, como reverter os pensamentos ruminantes. E é muito importante, literalmente, tem gente hoje se matando, suicidando, depressiva, por conta que elas não sabem lidar com os pensamentos negativos. Mas também precisamos ter controle nos pensamentos positivos. Então, enfim, pessoal, vem muito tema bacana por aí e, como sempre, para agregar na nossa vida. Mais alguém quer responder alguma coisa? Beleza. Então tá todo mundo por hoje satisfeito. Eu vou me despedindo aqui. Tema de amanhã: desmotivação no trabalho, os principais motivos, como lidar. Agradeço a participação de cada um, parabenizo mais uma vez. Para mim, são seres assim, são fantásticos, seres que buscam evoluir, que buscam ser diferente nesse meio de uma sociedade adoecida. Eu sou fã dessas pessoas. Eu aprendi a ser fã de quem tem essa atitude. E vamos convidar, vamos espalhar mais a mensagem, nossa filosofia de vida e alcançar mais e mais pessoas cada vez mais. Me sigam no Instagram, glauber.neuro. E é isso, pessoal. Uma boa noite a todos, meu abraço e um beijão aí. E até amanhã. Fiquem com Deus.